E a palavra em Josué, no capítulo 1, é uma palavra tremenda, porque nós estamos diante de um fato tremendo, e que já ouvimos isso, talvez pelo menos dezenas, alguns e outros até centenas. É um texto muito famoso, onde Josué ele está diante de um grande desafio. E horrenda coisa é quando nós estamos diante de desafios. Diga comigo, desafios nos fazem tremer, mas eles nos tiram da zona de conforto. Então diga assim, os inimigos não são tão ruins quanto parecem. Inimigos se levantam para mostrar para todas as pessoas quem você é. Porque o inimigo te tira da posição que é confortável para você se esconder. Mas Deus hoje me trouxe aqui por essa palavra para dizer para você: possua a terra. Cena apostólica, possuiremos a terra. Os moradores estranhos vão sair da sua casa, vão sair da sua família, vão sair das suas emoções, vão sair dos seus sentimentos, vão sair do seu corpo. A enfermidade talvez tem sido um morador estranho, vai sair, porque hoje você vai descobrir que a batalha que você está guerreando é uma batalha que o Senhor já garantiu. O que você precisa entender por essa palavra é que você só precisa ocupar a terra, porque a guerra o Senhor já venceu. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, está escrito o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, diga comigo, ajudante de Moisés. Em outras palavras, isso aqui é o protocolo. Isso é um estudo que nós iremos falar. Essas pessoas que vocês veem nos auxiliando, e que tem pessoas que dizem, não sei para que isso. Então, esse ajudante é o ajudante que o Senhor às vezes coloca ao nosso lado para nos auxiliar em algumas coisas. Então, Josué era um ajudante, era um cooperador, era um protocolo. Talvez nos dias de hoje, era alguém que caminhava ao lado de Moisés, ouvindo cada passo, cada mentorio, cada direção, cada estratégia, cada segredo. Então Josué era esse homem. E Moisés, servo do Senhor, morreu. E Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel, se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, ao deserto, ao norte, aos montes libanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Diga comigo, você nunca será derrotado. Diga assim, eu nunca serei derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Diga comigo, seja forte. Agora diga comigo, seja forte e muito corajoso. Tome muito cuidado, ou tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Diga comigo, a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Perceba o que Deus está falando com Josué. A lei que o meu servo Moisés lhe deu. A lei que o meu servo Moisés te deu. Perceba que Deus estava tratando com Josué, mas ele diz que a lei quem deu foi. Você está ligado? Não se desvie dela em nada. Quem deu a lei? E o que Deus fala para Josué? Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Fale sempre do que está escrito no livro
da lei, estude esse livro, dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, diga comigo, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo. Em outras versões diz, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar. Diga, em qualquer lugar, por onde você for, eu estarei com você. Aleluia! Eu não precisaria nem pregar mais. Só essa palavra aqui já é. Ela já vale por tudo. Mas Josué tem um pé na orelha, tem uma conversinha no pé da orelha com o próprio Deus. Porque Josué recebe uma árdua missão. Que missão era essa? A sucessão. Agora, você ser sucessor de alguém que era muito bom, que era um líder, que era uma referência, mas acima de tudo, um homem de Deus, um porta-voz dos céus, e que quando o bicho pegava, o povo sabia aonde eles iriam encontrar resposta, porque Moisés era um homem que trazia norte para o povo. E de repente então, um pé na orelha, uma conversinha no pezinho do ouvido, dizendo, Josué, você vai ter que cumprir a missão. Só que a palavra diz que, e eu imagino que não deva ter sido algo fácil, porque eu misturo sentimento nesse negócio. Josué viveu coisas tremendas com Moisés. Ele tinha mais do que ele era mais do que um ajudador. Ele era um amigo. Ele conversava com Moisés. Moisés tinha intimidade com ele. Eu acredito que eles tinham um relacionamento de amizade muito estreitado. E de repente esse amigo, que quase pai, líder, direcionador, referência, porto seguro, aquele que cobria em orações, aquele que estendia os braços e o povo não perdia a batalha. Então esse homem é retirado da terra. E Josué se vê em uma condição de, e agora? Como é que vai ser? Então eu imagino o coração de Josué mexido. Josué, eu posso imaginar que ele estava sentindo os sentimentos do luto, podemos dizer assim. Um momento de perca. Um momento em que ele precisaria de se retirar e reorganizar-se internamente. Porque tinha coisas que estavam mexidas. Eu imagino um Josué que também foi testemunha de muitas promessas que Deus fez, porque em alguns momentos em que Deus falava com Moisés, eu acredito que estou contextualizando, tá? Estou conjecturando, estou metaforando. Eu imagino que Josué ali, ele mesmo de longe, ele via Moisés clamando, fogo descendo, Deus tratando com Moisés. Imagine Moisés na tenda e Moisés com Deus ali conversando. Josué era um ajudante. Ajudantes estão sempre próximos. Ajudantes estão por perto. Eu imagino Josué num lugar, Moisés em outro. E quando Moisés saía do lugar, da zona de conforto ou da zona em que ele estava buscando a Deus, vinha ele com as direções, vinha ele com as diretrizes, vinha ele com as orientações. E esse homem não está mais na terra. Deus fala com ele, olha Josué, agora você vai ter que seguir. Você vai ter que prosseguir a sua jornada sem ele agora. O que é interessante nesse texto? Eu imagino o seguinte. Deus falando com eles, vocês acreditaram muito em Moisés. Mas agora vocês terão que acreditar em vocês. Josué, você acreditou muito em Moisés. Só que chegou a hora de você acreditar em você. Eu vim aqui te dizer o seguinte. Você pode acreditar em muitas pessoas que são muito referência para você. Você pode acreditar nas orações de muitas pessoas. Você pode acreditar em muitas coisas que muitas pessoas irão fazer, mas você precisa acreditar em você. E
Deus fala para ele, olha, agora o negócio é com você, porque você vai ter que acreditar em você. E hoje, qual é o problema de muitos? Como acreditar em você? Como acreditar nas suas próprias habilidades? Como você acredita que Deus te chama para algo? Como você acredita em algumas coisas ou em muitas coisas, quando na verdade todo mundo hoje são pessoas que se julgam pessoas de referência. E normalmente você, diante de pessoas muito grandes, você se sente pequenininho. E eu imagino que a cabeça de Josué estava desse jeito. Moisés era o cara, eu como vou estar diante desse povo? O povo é chave de cadeia, o povo é problema. O povo não soube lidar com Moisés, que era o cara que atravessou o mar com eles. Vai lidar comigo, que sou um mero ajudante. Eles vão me matar, eles vão acabar com a minha vida. Como é que eu vou lidar com essa situação? Mas eu vim aqui te dizer o seguinte: você precisa acreditar em você. Porque Deus vai usar você quando você acreditar em você. Você precisa começar a entender que Deus conta com você, mas à medida em que você acredita em você. E essa geração é uma geração que vive de muito impacto, diga comigo, muito impacto. Tudo é muito forte, quando na maioria das vezes é algo que não sai de você. Você vê uma palavra de alguém e isso parece que é muito forte em você. Essa geração acredita em muita coisa, acredita em muitas frases de impacto, acreditam em muitas coisas, mas pouco acreditam na palavra. Aqui eu pude ler inúmeras promessas para você. Eu não precisaria mais falar uma frase, mas ao invés de você pegar aqui a palavra que está dizendo, você nunca será derrotado. Então essa frase, ela é uma frase principal que você deve levar ela o restante da sua semana. Mas amanhã, se alguém de referência colocar uma frase de efeito, você vai acreditar muito mais naquela frase de efeito do que essa frase FIFA que está dizendo para você que tem garantia de algo que vai acontecer e não vai retroceder, que é: você nunca será derrotado. Você nunca será derrotado. Agora entenda isso aqui. Eu nunca serei derrotado. Você carrega uma frase na sua testa. Você coloca uma frase no seu para-brisa do carro. Agora, o que você precisa entender nessa frase é o seguinte: o fato de você nunca ser derrotado não significa que você não vai lutar. A garantia aqui era o seguinte: olha, Josué, derrota e vitória estão ligadas ao campo de batalha. Então entenda o seguinte, Josué: derrota você não vai experimentar. Por quê? Porque você nunca será derrotado. Agora entenda o seguinte: você vai ter que lutar. Você está entendendo isso aqui? O que essa geração hoje não tem entendido é: Deus falou que eu não seria derrotado essa semana, mas não quer sair para a luta, meu irmão. Deus falou que eu não ia ser derrotado, mas não quer ir para a labuta, meu irmão. Deus disse: você não será derrotado, mas a derrota ou a vitória só se define se você entende que você precisa entrar no campo de batalha. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Por que tem muita gente que não consegue vencer algumas coisas na sua vida? Porque eles acham que vem tudo de bandeja. Eles acham que eles não precisam fazer força. Eles acham que eles não precisam lutar. Eles acham que eles não precisam fazer força para vencer algo. Deixa eu te falar uma coisa: quem disse para você que você vai ganhar tudo sem fazer força, mentiu para você. Que até uma criança, para vir ao mundo, ela sabe, mesmo que ela nunca tenha entendido o que é a força dentro de um campo de batalha, ela entende que para ela viver, ela precisa fazer força para sair. Ela faz força para sair, a sua mãe também. Então é um conjunto de coisas para que a vida venha, a vida de fora para dentro. Você está entendendo o seguinte? Então o que você precisa entender? De bandeja você não vai conseguir ganhar nada. Se você precisa vencer algo na sua vida, se você precisa vencer uma área na sua vida, você precisa entender o seguinte: você vai ter que vir para o campo de batalha e entender o seguinte: que quando você estiver lutando, a tua vitória Ele já garantiu. Agora só tem garantia de vitória quem sai para a batalha. E eu vim aqui te trazer essa consciência
consciência, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero te dizer o seguinte: você precisa sair daqui hoje posturado, porque Deus vem falar no pé do teu ouvido. Eu não sei talvez qual foi o Moisés que em alguns momentos parece que se afastou de você, porque até o próprio Deus permitiu que ele saísse. Agora o que você precisa entender é que você precisa acreditar em você, porque mais do que você acreditar em você, Deus acredita em você. Porque Josué estava correndo, o texto diz 3 vezes: não tenha medo e seja corajoso, não tenha medo, seja corajoso, não tenha medo, seja corajoso. Sabe o que eu entendo? Eu entendo Deus caçando Josué, procurando ele indo, e o Senhor dizendo: olha, você precisa ser forte e também precisa ser corajoso, e não desanime. Olha, você precisa ser forte e corajoso, e não desanime. Olha, você precisa ser forte e corajoso, e não desanime. Então o que você precisa entender nessa noite? Força você tem que fazer, corajoso você também tem que ser, e o desânimo é natural você encontrar com ele. A diferença é que ele não pode definir aquilo que você vai viver. Então desânimo vai bater na tua porta. Falta de vontade também vai bater na sua porta. Medo de algumas coisas também vai bater na sua porta. Mas a palavra do Senhor para você é hoje: seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Por quê? Porque mais do que qualquer frase que você vai ler amanhã no seu Instagram, no seu Facebook, é essa frase que está dizendo para você: você não será derrotado. Você não será derrotado na sua vida espiritual, você não será derrotado na sua vida sentimental, você não será derrotado com a enfermidade que está querendo te vencer, você não será derrotado com o inimigo que está fazendo oposição contra você. Por quê? Porque Deuteronômio 7 já tinha garantido a vitória do povo. Por isso que Josué sabia de fato o que ele iria enfrentar, porque ele já sabia, porque Deus já tinha falado com Moisés lá atrás. Oh, é forte essa palavra. Você precisa acreditar na verdade. Diga comigo: eu preciso acreditar na verdade. Escute, essa geração acredita numa praga, mas não acredita na promessa. Alguém diz assim: olha, seu casamento vai acabar. Olha, vai ser assim, assim, assim. Olha, aí você diz assim: estão falando isso ao meu respeito? Deixa eu te falar o que Deus falou ao meu respeito. Você pode falar ao meu respeito, mas Deus fala ao meu respeito. Então a quem eu dou atenção? A alguém que fala ao meu respeito, ou a Deus que já falou ao meu respeito? Sendo assim, eu quero te dizer: qualquer pessoa pode falar qualquer coisa relacionada a você, e qualquer pessoa pode espraguejar você. Agora o que você precisa entender é que a praga que jogaram para você não consegue definir a promessa que Deus já liberou a seu respeito. Então possa ser quem quiser falar e o que quiser falar ao seu respeito. O que você precisa entender: eu tenho promessa, e promessa é mais do que suficiente, mais do que o suficiente que eu preciso. Então possa ser aquilo que quiserem falar ao seu respeito. O que importa é que tem promessa, e as promessas não foram homens mortais como eu que fizeram. Quem fez a promessa para você é aquele que já disse para você que ela vai se cumprir. Só depende de você. Se você entender que Deus já fez a promessa e que você precisa sair atrás dela, tudo muda de figura. Por quê? Porque cada palavra que Ele falou vai se cumprir, porque Ele é Deus que falou contigo. Sabe qual foi o problema de Josué? Ele olhou o sucesso de Moisés e esqueceu da garantia de sucesso que Deus estava dando a ele. Sabe qual é o problema às vezes? O problema é que às vezes nós olhamos demais o sucesso das pessoas e nos esquecemos de olhar o sucesso que Deus disse que Ele preparou para você. Então, você às vezes perde muito tempo olhando o sucesso do outro e se esquece de se concentrar no seu. E o sucesso que Deus tem para você não é um sucesso apenas para inflar o seu ego. É o sucesso que você sabe que você precisa. Para quê? Para que você se torne alguém melhor e alguém maior. Porque Deus vai usar pessoas de sucesso. Deus vai usar pessoas de sucesso. Então Deus conta com pessoas que precisam entenderem que eles precisam de sucesso. Sucesso para quê? Para afetar a vida de pessoas que estão à sua volta. Então diga comigo: o sucesso alheio é inspirador, mas deixar de viver o meu é devastador. O sucesso alheio é inspirador, mas deixar de viver o meu é devastador.
Enquanto você ficar se alimentando do sucesso do outro, você vai estar se alimentando de um sentimento: frustração. Eu vim aqui hoje te chamar o seguinte: vem para fora, vem correr atrás da sua vida. Você já perdeu tempo demais, talvez olhando a vida de outras pessoas. Chegou a hora de você chegar para a tua vida. Vem para a tua vida, porque hoje o Senhor está falando no pé do teu ouvido. Sabe o que Ele está falando no pé do teu ouvido? Invista em você, porque Deus te chamou. Diga comigo nessa noite: eu vou investir em mim, porque Deus me chamou. Deus me chamou. Agora entenda algo, e isso aqui foi tremendo. Existem 3 coisas que eu preciso reforçar aqui dentro desse texto. A primeira é que Deus só trata diretamente com Josué depois que Moisés morre. A todo tempo, a conversa é: Josué, assim como eu disse a Moisés, assim como eu falei com ele, assim como eu disse para ele, assim como eu me comuniquei com ele, assim como eu entreguei a promessa para ele, assim então eu vou fazer com você aquilo que eu disse que eu ia fazer com Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você precisa entender que Deus vai falar com você, mas você precisa entender que Deus vai falar com você através de homens também. Deus fala com você, mas Deus vai contar alguns segredos a alguns homens que precisam ser porta-vozes de Deus para você. Isso é indiscutível. E aqui é interessante, porque tem uma renca, uma penca dizendo assim: eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém para falar comigo, porque Deus fala comigo. Tem muita gente aí dizendo isso. Deus fala comigo. Deus fala diretamente comigo. Só que quando Deus me deu essa palavra lá alguns anos atrás, já deve ter, está caminhando para 2 anos já. Deus falou algo comigo tremendo aqui. Ele disse assim: olha, sabe o que acontece? Sabe o que esse povo precisa entender? Que eu não falo com o liderado antes de falar com o líder. Ai, Deus falou comigo aí. Vai ter que falar comigo aqui primeiro. Porque daí para cá, só se for uma palavra profética. Agora, se for uma direção e uma visão que Deus está te dando aí, Ele precisa dar primeiro aqui. Porque Deus não cria corpo com 2 cabeças. Monstros na igreja precisam ser dissipados. Sabe por que talvez está muito difícil dentro da sua casa? Porque Deus está falando demais com você. E você acaba não ouvindo aquilo que Deus está falando com o outro para você. Deus falou comigo. Opa, são um corpo? O Deus que fala com você precisa testificar com você. Por quê? Porque Deus precisa falar com a sua casa. Como Deus vai falar com um homem e não vai falar com a sua esposa? Como Deus vai falar com a sua esposa e vai trazer confusão ao seu esposo? Se Deus está falando com você, esposa, Deus vai trazer compreensão ao seu esposo, porque Deus não veio para rachar a tua casa, Deus veio para edificar a sua casa. Então o problema é que as pessoas não estão entendendo quais são os seus devidos lugares dentro das suas casas, dentro dos seus empregos, na igreja. Se fosse para Deus sair por aí falando comigo, falando ali, não seria um corpo, seria um bicho. E bicho com 7 cabeças, eu só conheço uma, que é Leviatã. E Leviatã precisa ter as cabeças cortadas, porque Deus é o Deus da igreja. Deus vai falar com um, mas vai trazer ao outro testificação. Você entendeu isso aqui? Segunda coisa que você precisa entender: Deus valida as palavras que falou com Moisés, com Josué. Deus valida as palavras que Moisés falou para Josué. E isso aqui é tremendo. Porque quando Deus, Ele vem falar com Josué, Ele não conta um segredo para Josué. Pegou? Quando Deus vem tratar com ele, Ele não fala assim: vem cá, Josué, eu vou contar para você um negócio que eu não contei para Moisés. Então, tinha um plano, assim, que não deu tempo de eu falar com ele. Deus chega atrasado? O que Deus faz? Deus não é Deus de confusão, meu irmão.
Deus chama Josué para uma conversa no pé da orelha e diz assim: olha, assim como eu falei com o meu servo, eu entreguei algumas direções para ele. Então, pega aquelas direções que eu entreguei para ele, cumpre elas, obedece elas. Você está lembrado delas? Então, a tua vitória vai depender da obediência que você vai manifestar naquilo que eu falei com Moisés e que Moisés falou com você. Você está entendendo isso aqui? Como é forte? Então ele não conta um novo plano para Josué, ele valida o plano que ele havia falado para Moisés. Por quê? E por que eu entendo? Porque aquele que é leal dentro de um relacionamento, seja ele qual for, ele não tem que ficar atrás de novos planos. Por quê? Porque o plano daquele que é o visionário, daquele que está à frente, e o desejo daquele que está com ele é fazer com que esse plano se cumpra. Então eu não tenho como ter a Elaine aqui com um novo plano escondido no seu coração, para que quando eu saia de ação, ela coloque ele em ação. Você está ligado comigo? Por quê? Porque Deus entregou um plano para Moisés, para que ambos cumprissem juntos. Você está ligado comigo? Então, o que acontece às vezes? Acontece que eu não consigo compreender uma pessoa que caminha do lado da outra, anos da sua vida, e de repente ela diz: mas Deus já havia me falado isso lá atrás. Como Deus havia falado isso lá atrás para você, e colocou todos esses planos no seu coração, e você não foi alguém forte o suficiente para desenvolver ele do lado da pessoa que poderia te apoiar? A grande realidade é que Deus não conta nenhuma novidade para Josué. Ele diz assim: olha, o que eu falei com Moisés, eu vou cumprir através de você. Eu estou validando aquilo que eu falei com ele. Ou seja, não tem plano, não tem segundo plano para o leal. É impressionante às vezes como eu vejo dentro de alguns relacionamentos pessoas que fazem plano sem o outro, mas o outro não sabe que ele planejou. Você está ligado comigo aqui? Eu vou repetir para você entender isso aqui muito bem. A pessoa tem um monte de plano, ela faz um monte de plano, só que os planos que ela faz, você nunca sabe deles. Aí de repente, quando tudo acaba, ou quando alguém se distancia, a pessoa vem falando: não, mas eu tinha esse plano, esse plano, esse plano. E aí você vê a pessoa colocando isso, fazendo aquilo, comprando aquilo, fazendo aquilo, e você fala assim: mas como assim, gente? Estava não sei quantos anos do meu lado, estava aqui perto de mim o tempo todo, e agora, que planos são esses? Parece que você conheceu uma nova pessoa, porque na verdade aquela pessoa que estava ali não parecia ser a pessoa, porque na verdade ela nunca contou para você os planos que tinham no coração dela. Por quê? Porque, deixa eu te contar um segredo, porque ela não era leal. Porque aquele que é leal sonha os planos que você tem com você. Os desejos de realizações são do seu lado. Os propósitos que Deus colocou no coração dele são os mesmos que irão se completar com os propósitos do seu coração. São planos diferentes, mas o desejo de realização é junto. Você pegou? Possa ser que sejam planos diferentes, mas o desejo de realização é junto. Possa ser que sejam planos diferentes, mas o desejo de realização é junto. Por que tem muita gente hoje em dia que está ficando doente, ansioso, depressivo, abatido, com um monte de problema? Porque descobre que o outro tem um monte de plano que nunca ele teve e nunca imaginou que aquela pessoa seria capaz de ter aquele plano. E numa conversa, às vezes descontraída, alguém solta um plano e você fala assim: como assim? Você tinha esse plano de viajar? Sim, mas foi um sonho que eu tinha desde garoto, desde solteiro, mas sempre de fazer uma viagem sozinha, não queria ir com ninguém não. E aí você fala assim: como assim, gente? Você está comigo, a gente está junto, e você sonhou com esse plano de fazer essa viagem aí, né? Esse cruzeiro sozinho, você nunca contou para mim que você tinha o desejo de fazer esse cruzeiro. Aí ele lá e te larga, aí vai embora, e você fala assim, aí você fica sabendo: não, mas ele falou que aquilo ali era um sonho de criança. Sonho de criança? Como assim? Como que uma pessoa sonha, planeja, fica anos do teu lado e não tem desejo de realização com você? Por quê? Porque você precisa encarar os fatos de que essa pessoa nunca foi leal. Então eu vim aqui te falar o seguinte nessa noite: você precisa entender quem Deus está colocando perto de você, quem Deus está colocando próximo de você. Por quê? Porque Deus quer te conectar com pessoas leais, pessoas que quando Deus fala assim, quando Deus falar assim com você, olha, tem um plano assim, assim no teu coração, você chega para ele e fala assim: olha, Deus me deu uma vontade de fazer uma viagem, já sei, para tal lugar. A menina Marquinhos te contou isso. Minha filha, eu sabia. Como assim? Como é que você sabia? São planos, desejos de
realizações de pessoas leais, que sonham algo no seu coração, e quando se conecta com você, ela entende que a completude daquele sonho está com você. Então foi isso que aconteceu com Josué. Josué não imaginou: se Moisés, que está cansado, velhinho, morrer, meu irmão, eu vou entrar naquela terra, vou tocar o terror, eu vou construir um castelo poderoso lá, vou saquear tudo, vou colocar um outro nome na cidade, eu vou tocar o terror, porque Deus já colocou um plano no meu coração. Isso é plano de monstro, porque Deus deu um plano para Moisés, e a completude do plano que Deus entregou na mão de Moisés foi aquilo que Deus disse para Josué que ele iria fazer. Então ele disse: olha, você vai entrar numa terra, então essa terra tem gigante sim, só que é o seguinte, você vai dissipá-los. Por quê? Porque vocês vão possuir a terra. Vocês vão possuir a terra. Você está comigo? Então, o desleal, ele sempre sonha o que Deus não falou. Ele nunca sonha. Sabe por quê? Porque o desleal não sonha, ele conspira. Quem é leal sonha, quem é desleal conspira. E existe uma grande diferença em você conviver com um sonhador e você conviver com um conspirador. Você precisa, para conquistar a terra da promessa, entender o que Deus está falando com você nessa noite. Por quê? Porque Ele diz assim: olha, esforça-te. Diga comigo, eu vou ter que fazer força. Por que Ele fala isso 3 vezes com Josué? Porque quando Deus fala algo conosco, nós temos a tendência de quê? De descansar. Pega isso aqui é forte. Quando Deus fala assim: olha, Daniel, eu vou fazer isso, isso e isso na sua vida, eu vou fazer assim, 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 eu vou cumprir esse plano na sua vida, sabe o que nós fazemos? Sentamos e descansamos. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai fazer. Aleluia. Deus falou que vai fazer. Mas e aí? Lembra daquela frase? Você nunca será derrotado. O que isso implica? Deus falou que vai fazer, mas eu tenho que ir para a batalha. Deus falou que vai fazer. E o que você está fazendo? Aí ele diz: Josué, você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. E eu nunca te abandonarei. Meu irmão, depois desse combo aqui, você não precisa de mais nada. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. E nunca te abandonarei. Diga comigo assim nessa noite: eu nunca serei derrotado. Deus estará comigo como esteve com Moisés. E Ele também nunca me abandonará. Só que tem o seguinte: são 3 direções seguidas de mais 3 direções. Diga comigo: 3 direções seguidas de mais 3 direções. As 3 direções que vêm depois é esforça-te, esforça-te e esforça-te. Confere na tua Bíblia, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Esforça-te uma vez, esforça-te de novo 2 vezes, esforça-te de novo 3 vezes. O que você precisa entender nessa palavra é: ele fala nas 3 dimensões: na dimensão da alma, na dimensão do corpo e na dimensão do espírito. Por quê? Porque tem dia que você quer, tem dia que o seu espírito está alinhadinho, mas você não tem vontade de levantar da cama. Tem dia que você levanta da sua cama, mas o seu espírito você sente que o seu espírito é como se ele não tivesse da forma que ele deveria. Tem dia que o teu espírito está todo, teu corpo está até fortinho, mas a sua alma está batida. Por quê? Porque entrou um sentimento que não deveria ter entrado. Então nesse dia você vai escutar 3 vozes que vão dizer para você: esforça-te, esforça-te, esforça-te. Aí você vai lembrar: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. E eu nunca te abandonarei. Mas para isso, esforça-te, porque eu não vou te abandonar na dimensão da tua alma. Esforça-te, você não será derrotado quando o teu corpo não tiver vontade de batalhar. Esforça-te, eu estarei com você como eu estive com Moisés na dimensão do Espírito. Isso é uma garantia certa de que Deus trata diretamente com você, porque existem coisas que Ele está dizendo que Ele vai fazer e Ele vai fazer. Você está comigo aqui hoje nessa noite? Eu vim te entregar diretrizes. Se você entender esse texto aqui, se esquecer um pouquinho dos gigantes e entender as direções que Deus dá antes dos gigantes, porque o gigante é a fichinha. Porque em Deuteronômio no capítulo 7, abra sua Bíblia, é algo poderoso. E assim nós já vamos terminando. Deuteronômio capítulo 7, aí eu entendi. Quando os espias foram lá, olharam a terra, desceram e dizendo assim: olha, tem gigante. Os caras são
enormes. Olha, Josué, ali é causa quase perdida. Josué já sabia, por quê? Porque ele já tinha escutado essa palavra aqui, ó. Olha aí. Ele sabia que tinha gigante, mas ele sabia que a terra era garantida. Entenda uma coisa. Você tem a garantia da terra, ainda que tenham estranhos. Os estranhos estão no lugar que não deveriam estar. Eles são os poceiros. E os poceiros, você precisa desarraigá-los. Por quê? Porque tem garantia de herança, é você. A garantia de herança, Deus te deu. E se Ele te deu a garantia de herança, você precisa entender que Ele te garante antes de você sair para a batalha. Deuteronômio 7 diz: vocês irão possuir. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão. Você está comigo? Você vai ler junto comigo. O Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão. Agora, isso aqui é tremendo. Vou repetir. O Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Depois que eu li esse texto de Deuteronômio, eu entendi exatamente Josué capítulo 1, 2, 3. Por quê? Porque Deus trata algo aqui. Pegou aquilo que vai acontecer, ou aquilo que você imagina que vai acontecer lá. Quando Deus diz que vai, Ele já disse que foi. Você está comigo? Preste atenção aqui, esquece a Gabi. Quando Deus, Ele fala que vai fazer algo, Ele já está dizendo para você, ou Ele já disse em outro momento, que já foi feito. Por quê? Porque em Deuteronômio, algo aqui já estava decidido. Ele diz: o Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra que vocês vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês vão enfrentar. Olha que coisa louca. Os povos você vai ter que enfrentar, mas quem vai expulsar os gigantes é o próprio Deus. Fortão isso aqui, né? Você tem que gostar de Bíblia para você me entender, senão você fica um pouquinho embaraçado. Vem cá, evangelista. Imagina isso aqui, ó. Foi exatamente o que o Senhor falou isso aqui. Fica aqui. Fica aqui, Luna. Fica aqui perto do evangelista. Ó, chega um pouquinho mais para trás. Isso, fica aqui, ó. Olha o que o Senhor estava falando, ó. O Senhor, nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vocês vão possuir. Imagina que aqui é a terra. Eu estou fora da terra. E o Senhor está dizendo: o Senhor fará vocês entrarem na terra que vocês vão possuir. E o que está escrito? E Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem, conforme vocês forem avançando. Vocês entenderam? A terra está aqui. Tinham muitos gigantes. Só que existem guerras que você não tem que lutar. Quem luta algumas guerras não é você. Quem luta algumas guerras para você é o próprio Deus. Olha o que acontece aqui. Aí eu entendi. Por que quando eles vieram dizendo: são grandes, são terríveis, a terra tem coisas tremendas mais, porque na dimensão dos espias eles estavam imaginando o quê? Homens pequenininhos, porque os gigantes tinham uma estatura enorme, mais de 3 metros de altura. Então, o que eles imaginaram? Eles imaginaram uma batalha injusta. Imagina um homem de 1,60 m, 1,70 m, tendo que lutar contra um de quase 5 metros, 4 e pouco. Imagina essa situação. Então, quando eles chegam, eles dizem assim: olha, vai dar ruim. Por quê? Porque os caras são enormes, e não é um só, são vários. Então, nessa batalha não tem como ter vitória. Só que o que os espias não entendiam era que Josué era aleluia, ele era ajudador de Moisés. Então ele teve talvez uma informação privilegiada, porque ajudantes escutam segredos daqueles que estão perto de Deus. Então caminhar perto de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é um privilégio.
der um passo, ok? E o que acontece? Ele diz, então, à medida que vocês forem avançando e possuindo a terra, eu vou expulsando os gigantes. Olha o que Deus está falando com você, e assim eu vou encerrar, que essa palavra é muito grande. À medida que eu vou avançando, vocês vão possuindo, eu vou expulsando os gigantes. Eu vou expulsando os gigantes. O que você precisa entender? Para você derrotar gigantes, você não precisa levantar um braço, porque quem vai levantar o braço para você é o próprio Deus. O que você tem que fazer? Colocar os pés! Coloca os pés! Você está entendendo hoje? Coloca os pés! Pisa! Coloca os pés! Possua! Sabe qual é a palavra para você aqui hoje? Quando você for avançando, avanço implica em quê? Caminhada. Avanço implica em quê? Caminhada. Esforça-te. 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 Então aonde é que está o segredo, profeta da minha vitória? O segredo da tua vitória está quando você avança. Quando você avança. Quando você avança. Tem hora que o avanço cansa. Tem hora que as palavras te desanimam. Tem hora que os inimigos parecem que vão te oprimir. E aí o Senhor fala a você, você nunca será derrotado. Diga comigo, eu nunca serei derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Aleluia, eu nunca te abandonarei. Então esforça-te. 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 Aonde está o segredo da tua vitória? Não é quando você fica sentado na tua casa olhando o inimigo tripudiar da sua família. É quando você levanta e caminha. É quando você levanta e caminha. É quando você levanta e caminha. Tem dia que não dá vontade. Tem dia que você não está afim. Tem dia que você não quer encarar aquele trabalho. Tem dia que você não quer encarar talvez alguém. Mas o Senhor diz para você, esforça-te. Porque existe um segredo quando você pisa. Diga comigo, existe um segredo quando eu piso. Aleluia, e assim eu vou terminar agora de verdade. Possuir vem do hebraico, que significa, aleluia, uma palavra tremenda. Pisar, diga comigo, pisar. Pisar implica em você possuir a terra. E possuir vem do hebraico yarash, que implica remover o inimigo, desapropriar o inimigo, tomar por herança, tomar posse, ocupar. Gerações inteiras estão aguardando o cumprimento da promessa. Então eu vim aqui te falar o seguinte nessa noite: levanta, pisa, 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 pisa. Shobra socobrai, ropra socobra passou, rapra socopraste, rai chopia soquia abraçou. Por isso que às vezes você não tem vontade de levantar. Por isso que às vezes você não tem vontade de caminhar. Porque o inimigo sabe que Deus disse que a tua vitória ela vai chegar. Mas ela vai chegar se você pisar. Lucas 10, 19 diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não adianta você conquistar a terra, você tem que ocupar. Não adianta você conquistar a terra, você tem que ocupar. Romanos 16, 20. Em breve o Deus de paz esmagará a Satanás com o quê? Com o quê? Sob os pés de vocês. E que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Por quê? Porque existe algo poderoso
poderoso aqui. Deus libera uma palavra tremenda para Josué. Moisés, ele toca com a vara, mas Josué toca com os pés. Josué toca em algumas dimensões com a vara, mas para ocupar, para tomar posse, para desarraigar o inimigo é necessário pisar com os pés. Por isso Jesus disse que a serpente, ela seria esmagada debaixo da planta dos nossos pés. Então o que você precisa entender, tudo aquilo que você pisa, você domina. Tudo aquilo que você pisa, você toma por herança, porque há uma palavra nisso. Que palavra está escrita nisso? Que em breve o Deus de paz esmagará Satanás sobre os pés de vocês. Então existe um poder sobrenatural quando você pisa. Você precisa entender algo nessa noite, que você precisa sair daqui com essa palavra queimando no teu coração. Diga comigo, eu vou sair daqui com essa palavra queimando no meu coração, porque eu tenho a lei da vantagem. Diga comigo. Aleluia. A lei da vantagem é tremenda. Sabe por quê? Porque o seu oponente, ele pode ser maior na aparência, mas se você tem o Espírito Santo e um depósito de Deus dentro de você, a vantagem é sua. Pisa. Chobra, socobra, pisa. Chobrabá, eu não sei como é que você entrou aqui. Se você entrou arrastado, se você entrou capenguento, se você entrou fraquinho, não sei como é que você entrou aqui. Só que você entrou e você pisou. E você pisou aqui. E sabe o que eu quero te dizer? Você está recebendo aqui nas 3 dimensões. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Quando você chegar na sua casa, algo vai acontecer, porque você vai pisar. Você não vai chegar na sua casa olhando os gigantes que estão lá dentro. Você vai chegar dizendo: Deus, o lugar que eu piso, o Senhor me dá por herança. Porém, existe uma situação. Eu não vou apenas pisar, eu vou ocupar. E agora eu começo a ocupar. E agora eu começo a ocupar. Você está comigo aqui? E agora eu começo a ocupar. Eu não sei o que você precisa ocupar. Eu quero te dizer que você tem que pisar. Mesmo que as pessoas não acreditem em você, mesmo que as pessoas olhem para você e digam: você não vai conseguir. Eu quero te dizer, você não depende de ninguém. Você não depende da palavra de ninguém. Você depende da palavra que Deus disse para você. Se Ele disse que Ele vai fazer, vai, pisa. Se Ele disse que Ele está contigo, vai, coloca os teus pés. Se Ele disse que Ele vai fazer, não tem praga alguma que chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos anjos dele para te guardar. Vai, pisa, pisa, vai, passa. Se o Senhor disse que Ele iria te dar um território, vamos lá, cena apostólica, pisa. Por quê? Porque nós não vamos apenas pisar, nós vamos ocupar. E o lugar será demarcado para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Eu sinto Jesus aqui. E eu te desafio a entender essa palavra numa profundidade maior. Porque talvez até hoje você viveu assombrado com a quantidade de gigantes que estavam querendo te afrontar. Só que quem são eles? Se quem contenda com eles, se quem vai lidar com eles, se quem vai contender com eles, é o Deus de paz, que trata direto com eles. E em nada você terá que lutar, e em nada você terá que fazer, porque o próprio Deus vai pelejar o seu respeito. Se você acredita nessa palavra, você vai sair daqui posicionado. Você vai sair daqui vivo. Você vai sair daqui com o teu coração preparado para quê? Para ocupar os melhores lugares dessa região. Por quê? Porque Deus te garante essa vitória.